Bom, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? O pessoal já tá entrando aí. Pessoal, vou guardar mais uns 5 minutinhos aí, pro pessoal entrar, tá bom? Em seguida a gente já começa aí. Bom dia, Sam. Olá, Marcelo, bom dia, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Mais um minutinho aí, Sam. O pessoal aí entrando, tá? Claro, claro. Bom dia, Thiago.
São 10h05 aí. Mais 2 minutinhos só para o resto do pessoal entrar aí, pessoal, tá? Sam, acho que vamos aqui para mais uma pessoa. Acho que vamos começar, né, pessoal? Tranquilo, Marcelo. Um bom dia a todos aí. Fique à vontade para dar o início aqui. O Sam e o Thiago já estão a postos. Tá admitindo aqui umas pessoas. Mas vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia aí, pessoal. Espero que estejam todos bem aí, tá? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, tá? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Marcelo, sou hoje da Veri. A gente tem aí um dos principais parceiros, né, da Nutanix aí, tanto no sul do Brasil como clientes em várias outras regiões aí do Brasil, tá? Então, a ideia aqui desse webinar é a gente discutiu bastante como que a gente ia abordar esse assunto, né? A gente que trabalha aí no dia a dia, a gente escuta muito dos gerentes aí, diariamente dos gestores de TI, né? Sempre existe um ponto aí das questões das aplicações. Então, cada vez e cada dia sobre dia parece que acelera mais assim a criticidade, né, das aplicações, estão ficando cada vez mais críticas e distribuídas elas, né? Agora com a chegada de IA, com uma série de avanços aí que a gente tem tido. Então, a ideia é a gente fazer um webinar aqui bastante direcionado, tá? Então, para Kubernetes, tá? Então, a gente vai ter dois colegas aí da Nutanix. O Sam é o responsável hoje, vamos dizer assim, por esse produto dentro da Fortinet. Inclusive, não está no Brasil agora, está num outro fator aí difuso, mas vamos dizer assim, ó, é o pai da criança hoje aí para desenvolver esse tipo de solução, tá? E como a ideia é a gente trazer realmente um hands-on, uma mão na massa mesmo da solução. A gente também convidou o Thiago Coral, que hoje é o System Engineer da Nutanix, que é um dos pares aí do Dani, né, que hoje também é o executivo que cuida tanto do Sul quanto de alguns outros clientes no Brasil. Então, a ideia é a gente trazer aqui, fazer algo muito nada comercial, mas sim, até porque são inícios de vários webinários que a gente vai fazer, trazendo
não só a solução comercial, mas sim realmente a solução no dia a dia, né? Porque eu acho que no final do dia, a gente que trabalha com TI, os gerentes de TI, no final do dia tu quer saber realmente a solução comercial, ela é muito bonita, né? Mas, cara, no dia a dia, vamos lá, como é que isso vai mudar o meu dia, vai acelerar a minha performance, né? E o negócio em si, tá? Então, pessoal, vou passar para o Sam e para o Thiago aí, tá? Então, assim, sintam-se à vontade de levantar a mão, fazer qualquer pergunta, tá? Os guris estão aí exatamente para trazer esse conhecimento para nós. Então, fiquem à vontade de tirar qualquer dúvida a qualquer momento aí do webinar, tá bom? Sam, passar a bola para você aí. Tá com a ficha aí, querido. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí. Um prazer estar com vocês. Como o Marcelo comentou aqui, eu estou em trânsito no México agora, e um prazer aqui poder colaborar com vocês nessa oportunidade. Bom, como o Marcelo comentou, minha responsabilidade é desenvolver o produto de Kubernetes da Nutanix. A gente vai falar um pouquinho sobre o produto. Eu vou fazer uma primeira introdução, 10, 15 minutos, e depois o meu companheiro Tiago vai entrar mais na apresentação do produto, mostrar o produto para vocês, ou seja, vai mergulhar um pouquinho mais tecnicamente. A ideia hoje é dar um conhecimento básico para vocês, né? E a minha proposta é depois dessa apresentação, se vocês quiserem aprofundar, sem dúvida, entrar em contato aí com os nossos parceiros, da Very, e coordenar com a gente uma apresentação mais específica, etc., para a necessidade de vocês, né? Então, essa é a agenda. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa só um minutinho, ver se está tudo ok aqui para mim compartilhar. Ok. Vamos lá. Vocês me avisem se vocês já estiverem vendo minha tela. Estamos vendo já, Sam. Perfeito. Bom, novamente, meu nome é Sam Awed, aqui está o meu e-mail, sam.awed@nutanix.com. Tem um QR Code aqui, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn também, para seguir o que a gente publica. Eu não faço muitas publicações, mas procuro publicar coisas relacionadas a Kubernetes, às novidades da Nutanix. Fiquem à vontade aí de me adicionar, vai ser um prazer tê-los aí na minha rede. Muito bom. Vamos falar um pouquinho hoje do que é o produto NKP, né? Que a gente chama aqui, quer dizer, Nutanix Kubernetes Platform, que é a plataforma da Nutanix dedicada a toda essa questão de orquestração, né, de containers, que é o Kubernetes. Vamos falar dos conceitos, né, de Cloud Native e explicar um pouquinho de onde surgiu tudo isso, né? Por que as aplicações hoje se moveram para o modelo de container, né? E qual o benefício, né? E por que é importante ter um orquestrador como o Kubernetes. Falar um pouquinho das tendências, né, de mercado em relação às necessidades dos projetos de Kubernetes. Falar um pouco da nossa plataforma, comentar um pouquinho, né, que nível de maturidade já tem essa plataforma, né, para que vocês tenham também um certo embasamento, que clientes estão usando essa plataforma, né? E aí, afinal, eu vou passar para o Tiago, que vai mergulhar aí no produto e dar uma visão mais profunda para vocês, ok? Então, vamos lá. Bom, rapidamente, né? Eu não sei quantos de vocês já conhecem a Nutanix, mas nada mais para dar um contexto, né? A visão, a Nutanix é uma empresa de tecnologia, né? Desenvolvimento de software, uma empresa que já está no mercado aí há mais de 10 anos, capital aberto, né? Empresa americana com sede na Califórnia, né? Em São José. E basicamente, a plataforma da Nutanix, ela tem uma missão, né? Que é desenvolver uma plataforma que permite que as empresas, né, vocês no caso, possam rodar aplicações e dados em qualquer lugar, né? Quando eu falo qualquer lugar, é qualquer lugar mesmo, em qualquer ambiente. Se você quiser rodar uma aplicação no teu data center, ou se você quiser rodar a tua aplicação
numa das nuvens públicas como a AWS, o Google, o Azure, né? Ou numa borda da sua empresa, né? A ideia é que a Nutanix vai criar para você uma plataforma única que te permite operar e rodar suas aplicações em qualquer ambiente, independente de onde você esteja rodando a sua infraestrutura. Isso tem um valor muito grande, né? Porque, obviamente, isso elimina o que a gente chama dos silos, né? De você ter um ambiente para rodar na nuvem, outro ambiente para rodar no teu data center. Então, você tem que ter equipes diferentes, você tem que ter treinamentos diferentes. As aplicações elas não podem migrar de um lugar para outro, né? Então, essa é um pouco a visão da Nutanix. Conectar tudo isso de uma maneira simples, rápida, eficiente, né, para que vocês possam operar, né, todas as suas aplicações e seus dados de uma maneira extremamente eficiente. E a ideia, né, da Nutanix ter a solução de Kubernetes é exatamente focada para as aplicações que rodam hoje em containers ou as aplicações de software que trabalham numa arquitetura de microserviços, que é o conceito de modernização de aplicação, né? Então, basicamente, o NKP encaixa muito bem na visão geral da Nutanix de negócios e de produtos. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como veio evoluindo, né, a Nutanix ao longo dos anos, né? Ela começou mais de 10 anos atrás como uma empresa de hiperconvergência, né? Que é o que a gente chama de modernização de infraestrutura, né? Você tinha diferentes ambientes, né? Você tinha o teu ambiente de computação, o teu ambiente de armazenamento, o teu ambiente de rede. A Nutanix foi uma das pioneiras, né, no desenvolvimento da hiperconvergência, que é você abstrair tudo isso, né? Criar uma camada de software que orquestra tudo isso, né? E abstrai toda a complexidade do data center. Então, essa foi a primeira onda, né, tecnológica. Depois a Nutanix expandiu isso para o mundo cloud, né, para os ambientes híbridos. Como é que eu conecto o meu data center com a nuvem de uma maneira homogênea, em que eu possa, né, ter o mesmo sistema operativo, independente de onde esteja operando. E em terceiro, que é justamente o que a gente vai falar hoje, é a terceira onda, né, tecnológica, que é justamente esse conceito de eu poder rodar aplicações em qualquer, e dados, né, em qualquer ambiente. E aí isso envolve todo o conceito de Kubernetes, né, que é um orquestrador de aplicações, envolve também os conceitos, tudo que você precisa para poder, por exemplo, rodar inteligência artificial, né? Hoje, praticamente 100% do que roda em inteligência artificial foi desenvolvido no conceito de containers, né, ou microserviços. Então, Kubernetes é a fundação básica para que isso aconteça. Então, eu vou falar hoje dessa terceira onda, mas é importante que vocês tenham essa visão de como a Nutanix evoluiu ao longo do tempo, né? E como que cada elemento da nossa arquitetura, né? Eles se combinam para que a gente possa ofertar para vocês uma solução completa de infraestrutura. O que são containers e Kubernetes, né? Bom, no início, né, a maioria das empresas, né, há 10, 15 anos atrás, ela desenvolvia o que a gente chama o software, né, eram desenvolvidos numa arquitetura monolítica. Ou seja, tudo era desenvolvido dentro do mesmo software, né, todas as diferentes funções, né, e esse software se comunicava com um data center local, né, e também rodava normalmente dentro de uma máquina virtual, ah, mas tudo centralizado, né? Essa arquitetura de desenvolvimento de software, ela começa a ficar complicada à medida que você começa a escalar, que você precisa ter alta disponibilidade, né? E isso começou a gerar alguns problemas. Na verdade, isso começou com o Google, né? Há mais de 15 anos atrás, o Google, pelo tamanho e o volume de aplicações que ele roda, né? Eles começaram a ter problemas e começaram a pensar como é que a gente pode fazer para desenvolver software de uma maneira mais simples, mais rápida, mais eficiente, né? E surgiu esse conceito, né, de quebrar de maneira muito simples, né? Quebrar em Legos, né?
ou seja, vamos dividir a aplicação em pedacinhos, né? Em microserviços. É a ideia do Lego, né? De vez eu fazer tudo monolítico, eu vou quebrar em diferentes pedaços, cada pedaço é uma função específica do software, né? E esses pedacinhos vão rodar, né, de maneira autônoma, interligados através de APIs, né, de um API Gateway. E isso tem uma série de vantagens do ponto de vista de performance, né? O conceito de container surgiu a partir daí, né? De você criar esses microserviços que pudessem operar de uma maneira muito mais simples, né? E que eles pudessem escalar de maneira individualizada, né? Se eu preciso escalar determinada função, não preciso escalar todo o monolítico, posso escalar determinados componentes, etc., né? E isso se provou ser uma arquitetura muito mais inteligente, mais eficiente, né? Tanto que os containers começaram a se propagar de uma maneira muito rápida. A Google, há muitos anos atrás, ela decidiu abrir esse código, né? Tanto da parte de desenvolvimento de container como da orquestração, e a partir daí surgiu o Kubernetes, que é uma solução open source, que na verdade é um orquestrador de containers, né? O Kubernetes ele surgiu à medida que você aumentava o volume de containers, né? Começou a se tornar humanamente impossível você começar a gerenciar 100, 200, 1000, 1 milhão de containers. Então surgiu a ideia de uma plataforma e aí surgiu o conceito de Kubernetes, né? E ao longo dos anos, né, existiam outras plataformas de orquestração de microserviços ou de containers, porém, o Kubernetes se consolidou nos últimos anos, né, ao longo dos anos, como a plataforma mais aderente às necessidades das empresas. E isso hoje o Kubernetes é um padrão, mas é uma solução open source que hoje é controlada pela fundação do Cloud Native Compute Foundation, em que a Kubernetes é também um dos afiliados, tá? Então, nada mais para dar um contexto histórico para vocês. Então, aqui eu já comentei, né, dos benefícios de uma aplicação monolítica versus uma aplicação containerizada. O que está acontecendo com a indústria de desenvolvimento de aplicações e software, né? Hoje em dia, né, mais de 90% das aplicações novas desenvolvidas, elas estão dentro dessa arquitetura de microserviços ou containers. Então, por todos esses benefícios que eu comentei, né? Então, isso vem crescendo de maneira exponencial, né? Ainda existe um grande legado de software que não está containerizado, né? Que são softwares que a gente chama tradicionais, né? Porém, os novos já estão todos praticamente desenvolvidos nesse modelo. O que quer dizer? Hoje, mais ou menos 80% de todo o software que existe ainda não está no modelo de container e 20% está, mas a tendência é que ao longo dos anos tudo vai para esse modelo de containers e, obviamente, você vai precisar de um orquestrador como o Kubernetes para poder gestionar de uma maneira eficiente tudo isso, né? Bom, a Nutanix, antes de entrar nesse mercado, né, ela fez uma análise de mercado para ver quais eram as principais dores, né, das empresas na utilização, na adoção de Kubernetes, né? Então, seguindo aqui de cima para baixo, né, 92% das empresas, né, nos disse que um dos problemas era justamente, né, que Kubernetes ele ficou muito envolvido com a área de desenvolvimento de software e não com o pessoal de infraestrutura IT, né? Então a ideia era que o Kubernetes pudesse funcionar como um outro elemento da tua infraestrutura IT e não que ele fosse gestionado pelo pessoal de desenvolvimento de software. O pessoal de desenvolvimento de software deveria focar em desenvolver software e o pessoal de infraestrutura IT de operar a plataforma de Kubernetes. Então, essa era uma das preocupações das empresas hoje, né? A segunda, né, é que você teria que manter, né, os dois mundos operando no mesmo sistema. Eu tenho minhas aplicações monolíticas, que hoje estão rodando em máquinas virtuais, e eu tenho as minhas aplicações containerizadas que estão rodando aí no meu Kubernetes, né? Então, eu gostaria de que poder orquestrar tudo isso numa mesma plataforma, né? E não criar uma nova ferramenta, né, desconectada
da minha operação IT, né? Então, basicamente, essa era uma das outras questões, né? Outro ponto importante, né? As aplicações em containers, elas no início elas não tinham dados permanentes, né? Persistentes, perdão. Porém, ao longo do desenvolvimento, né, essas aplicações começaram a, a, a incluir aplicações containerizadas com dados persistentes. E isso, à medida que aplicações de inteligência artificial estão surgindo, cada vez mais isso é uma demanda. Então, é importante que a solução de Kubernetes ela tenha essa capacidade de orquestrar containers que necessitem de dados persistentes. E aí vem todo o tema de gestão de dados e replicação de dados, em que a Nutanix tem um expertise muito grande. Eu vou entrar em mais detalhes adiante, né? Outro tema importante era a questão de que a plataforma necessitava, né, tanto rodar no meu data center como na nuvem, né? Então, esse era outro ponto muito importante, que a plataforma pudesse ter essa capacidade de operar no meio ambiente de data center em nuvem, e, por fim, que tivesse, o Kubernetes tivesse, de alguma maneira, integrado com as aplicações de inteligência artificial e que pudessem orquestrar isso de uma maneira nativa, né? Então, todos esses requisitos, na verdade, que foram levantados nessa pesquisa da Nutanix, de uma maneira geral, é o que a nossa plataforma faz, né? Então, ele foi baseado nesses principais requisitos aqui, né? Então, basicamente, entrando na plataforma, né? Só para vocês terem uma ideia muito rápida, o Cloud Native Compute Foundation, né? Que é o órgão que gestiona, né, todas as aplicações de open source relacionadas a Kubernetes, tem mais de 1.200 projetos. Só para vocês terem uma ideia, são milhares de projetos, né? E a complexidade de você usar essas ferramentas é bastante alta, né? Apesar de ser open source, a tendência é a gente achar que open source é fácil. Não, na verdade é bem complexo. É uma comunidade extremamente pujante, de alta capacidade de desenvolvimento, porém, o que é desenvolvido nessa comunidade é bastante complexo e de uma diversidade muito grande, né? Então, o que a Nutanix fez, né? Ela basicamente ela avaliou todas essas ferramentas da comunidade, né? E decidiu escolher aquelas que eram as mais adequadas para um ambiente empresarial, né? Uma empresa, né? Integrar todos esses componentes, né? Colocar ele junto numa mesma plataforma, né? E oferecer para o mercado com todo o suporte e serviços que uma empresa necessita, com tempos de resposta, né? E com todo o suporte necessário, que obviamente não é hoje, se você baixar esse software e tentar aplicar na sua empresa, você não vai ter garantia de tempo de resposta, você não vai ter as atualizações feitas de maneira automatizada, né? Os patches de bugs, etc. Tudo isso não está incluído na comunidade. A comunidade simplesmente desenvolve software e a Nutanix, o que ela faz tomar esse conhecimento, agregar tudo isso, colocar isso numa plataforma com um nível de serviço adequado para atender uma empresa. Então, o nosso produto nada mais é do que a combinação, né, de vários componentes do Cloud Native Foundation, uma integração dos principais e melhores, segundo a nossa avaliação, né, que vai muito além do elemento Kubernetes em si, né, que é só o orquestrador. Então, inclui vários elementos de rede, de armazenamento de dados, de multi-cloud, de observabilidade, de segurança e compliance. Na verdade, é uma plataforma extremamente completa, né? E aqui, basicamente, é a visão da plataforma, né, com todos os diferentes elementos da plataforma de NKP. E basicamente, o core aqui da plataforma que vocês estão vendo é a solução de Kubernetes, né, que no nosso caso, ela pode rodar de maneira autônoma, né, ou em ambientes, por exemplo, no nosso virtualizador, ou no ambiente VMware, ou no Bare Metal, ou em qualquer nuvem pública aí do AWS, Google e Azure, né? Além disso, se vocês olharem aí, tem uma mandala, né, na parte externa, ela tem uma série de outros elementos de segurança, de observabilidade, de rede, são todos componentes do open source, do Cloud Native Foundation, que a Nutanix agregou, integrou, né, e oferece no mercado com todo o suporte
e toda a automação da Nutanix. Ou seja, a Nutanix tomou tudo isso, que é bastante complexo, simplificou a operação, agregou o nível de suporte adequado para que esse produto pudesse ser usado de uma maneira, como nós falamos em inglês, enterprise grade, ou seja, de nível corporativo, com todos os requerimentos necessários para operar num ambiente produtivo de alta performance. O que, basicamente, a plataforma oferece de diferenciador, né? E aí o Thiago vai mergulhar mais nisso. Ela é muito simples de operar, né? Ela tem um alto grau de simplicidade, né? Ela é muito rápida, né? Em comparação a outras soluções do mercado. Então, o Thiago vai demonstrar um pouquinho isso, né? Ela é aberta, ela é 100% open source. A Nutanix não agrega nenhum código proprietário, tudo que está na plataforma segue 100% o padrão open source, que quer dizer que você tem flexibilidade. Se amanhã você quiser migrar da nossa plataforma a uma outra open source, não vai ter nenhum problema de incompatibilidade de software, né? E ela é completa, ela inclui uma quantidade muito grande de elementos, né? Que permite com que ela opere como uma plataforma, né? Não é puramente em Kubernetes, ela tem todos outros elementos em volta dela. Então, isso a torna um produto extremamente interessante. Em resumo, né? Só agregando esse ponto adicional, ela reduz, então, a plataforma em si, o que ela oferece de valores aí para vocês, né? Ela reduz o que a gente chama o tempo, time to value, né? Ela pode ser implementada muito rapidamente, de maneira muito simples, em comparação a outras soluções do mercado, né? Ela elimina os silos, né, que a gente chama, né? Os diferentes ambientes, né, que incrementam a complexidade da operação de IT, né? É uma única plataforma, de maneira integrada, né? Que permite você operar em qualquer ambiente, né? E ela permite justamente você trabalhar nesse mundo multi-cloud native, né? Em qualquer ambiente, ela permite você orquestrar aplicações containerizadas em qualquer ambiente. Bom, essa era a minha parte, né? Eu vou passar agora aqui para o Thiago, né? Ele vai mergulhar em mais detalhes da solução. É com você, Thiago. Legal, Sam, obrigado. Pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Assim que vocês estiverem vendo, me avisem, por favor. Apareceu para você, pessoal? Sim. Legal, obrigado, Daniel. Pessoal, então, essa é a tela principal do dashboard do NKT, tá? Mas antes da gente aprofundar nela, eu queria explicar só um tema para a gente não ficar perdido no meio da demonstração, tá? Então, no NKT a gente tem um conceito muito importante, que é a questão do cluster de gerenciamento / commander, tá? Que ele é basicamente a cereja do bolo ali, e é o que permite a gente gerenciar múltiplos clusters, independente de onde eles estejam, né? Então, a gente tem esse cluster de gerenciamento aqui, onde ele tem o seu control plane, tem os seus worker nodes, e ele é o responsável por gerenciar tanto o cluster API quanto todo o gerenciamento do ciclo de vida dos múltiplos clusters. Então, ele consegue criar, deletar e atualizar os clusters que estão embaixo do guarda-chuva dele. E nesse commander eu consigo tanto criar clusters, seja dentro de infraestrutura do Nutanix, AWS, Azure, GCP, Bare Metal, VMware, assim como o Sam comentou, como eu consigo também adicionar clusters já existentes para que eles estejam sobre o guarda-chuva desse cluster de gerenciamento, tá? E aí toda aquela questão de o único painel de gerenciamento fica operante dentro desse commander, que é o que a gente visualiza nessa tela aqui. Então a gente tem esse cluster de gerenciamento, onde a gente consegue visualizar ali o uso de CPU, uso de memória, uso de disco já logo de cara, e a gente consegue também visualizar todos os clusters ali que a gente tem sobre o guarda-chuva desse cluster de gerenciamento. Então, se a gente visualiza os detalhes dele aqui, a gente consegue ver toda a questão de performance e métricas de todos esses clusters aqui. A gente consegue ter uma visão de custo aqui, ele demora um pouquinho para aparecer para a gente, mas a gente consegue ver quanto que cada cluster está custando para a gente, né? E aí, óbvio que a gente consegue customizar
qual que é o valor, por exemplo, de cada vCPU, qual que é o valor de cada giga de memória RAM, para a gente conseguir contabilizar o custo de cada aplicação, de cada unidade de negócio, e por aí vai. E aí um ponto muito importante também, aqui nessa visão, a gente já consegue visualizar aonde esses clusters estão localizados e qual que é a versão deles, qual que é a versão de Kubernetes que está executando dentro dele. Então, por exemplo, aqui, todos esses clusters aqui, eles estão implementados justamente em infraestrutura Nutanix. Mas se eu tivesse, por exemplo, um cluster na AWS, um cluster na Azure, ele iria aqui já mostrar para a gente onde que cada um desses clusters está. Então, a gente já consegue ter essa visão centralizada de todos esses clusters, independente de onde eles estejam, tá? Inclusive, daqui, a gente consegue já ter um fácil acesso justamente a dashboard de Kubernetes dele. Então, aqui a gente consegue abrir e visualizar, por exemplo, como que estão os workloads, os deployments, os pods, como está, por exemplo, a performance do ambiente. E aqui a gente está falando já da dashboard nativa de Kubernetes, tá? Então, a gente consegue ter esse fácil acesso também a essa visão. E além dessa visão da gente conseguir visualizar as aplicações diretamente no painel do Kubernetes, a gente consegue ver aquela mandala de aplicações que o Sam comentou. Então, aqui a gente consegue ter uma visão de todas essas aplicações que a gente tem implementadas no cluster de Kubernetes. Então, a gente consegue visualizar, por exemplo, como que está o Grafana, como que está o Prometheus, e por aí vai. Depois a gente vai entrar mais no detalhe dessas aplicações aí. E aí, pessoal, para a gente adicionar um novo cluster, por exemplo, é super simples. Deixa eu voltar aqui na tela principal. Por exemplo, imaginando que a gente queira implementar um novo cluster, né? A gente consegue tanto carregar um arquivo YAML para ele já ter todo um template ali para a criação do cluster. A gente consegue também atachar um cluster. Então, por exemplo, se eu tiver já um cluster Kubernetes na nuvem, seja um EKS, um AKS, um GKE na Google, ou um cluster em Kubernetes em Bare Metal, ou no VMware, a gente consegue adicionar esse cluster para ele ficar sob o guarda-chuva desse NKP por aqui. E aqui, para a gente simular, então, a criação de um cluster, por exemplo, eu vou criar ele dentro do Workspace Default, Cluster Coral. E aqui eu vou selecionar, aqui eu consigo selecionar também a infraestrutura. Nesse ambiente, infelizmente, eu tenho apenas o cluster Nutanix disponível, mas ele apareceria aqui se a gente estiver implementando ele na AWS, na Azure e por aí vai. Vou selecionar aqui esse projeto, o cluster em questão. Vou implementar ele com apenas um único node, que já basta para a gente demonstrar. Aqui a gente consegue informar qual que vai ser o IP de acesso do control plane desse cluster, né? Configurações de rede. Aqui também, de novo, quantos worker nodes eu quero determinar para esse cluster. Óbvio que a gente consegue habilitar o auto-scaling também. Então, imaginando que a gente tem um aumento na carga de trabalho desse cluster, a gente consegue habilitar o escalonamento automático, que ele vai determinar se ele precisa de mais ou menos worker nodes, ele vai implementar automaticamente. Conseguimos também determinar quantidade de CPU, quantidade de memória, também com muita facilidade. Deixa eu selecionar uma storage de container qualquer aqui. E aqui, deixa eu informar os IPs aqui para ele registrar e criar. Vamos ver se faltou alguma coisa. Faltou determinar a subnet aqui. Então, vamos realizar a criação. E aí, obviamente, ele demora alguns bons minutos para realizar a implementação desse cluster, mas a gente pode notar que quando a gente compara com você realizar essa implementação fora do NKP, a conversa é totalmente diferente, né? A gente levaria horas ou então, muitas vezes, dias para conseguir realizar essa tarefa. Voltando aqui para o painel global, um outro tema muito importante que a gente tem que destacar no NKP é a questão de workspace. Que cada workspace, basicamente, ele é uma forma de você isolar os seus workloads. E aí a gente tem empresas que fazem esse isolamento aí por diversas formas, né? Então a gente tem companhias que organizam workspaces por unidade de negócio, por projeto, que organizam por exemplo, workloads de produção, dev, QA, e por aí vai. A gente consegue ter toda essa flexibilidade de determinar esses diferentes desenhos de workspace. Para criar workspace também é super simples, a gente define o nome para ele. Conseguimos já adicionar também labels que funcionariam como tags, né, para a gente conseguir determinar
regras ali de roles, enfim, a gente consegue determinar labels de produção, dev, enfim, por aí vai. Aí depende justamente de como deve ser realizada a distribuição e o isolamento desses workspaces. Então, realizando a criação do workspace, e aqui a gente tem o nosso workspace já criado, tá? E aí, dentro desse workspace, a gente consegue adicionar nossos clusters, adicionar nossos projetos e gerenciar as aplicações, tá? Pessoal, aqui eu vou chavear para o Workspace Default, porque ele já tem algumas aplicações para a gente começar a explorar. Então, veja que aqui, nesse Workspace aqui, eu tenho justamente os meus clusters aqui meu cluster aqui Coral sendo implementado, mas eu tenho justamente o cluster Workload 01 e o Workload 02 já implementados, que é basicamente esse desenho de arquitetura que eu tenho aqui. Então, eu tenho o cluster principal que está gerenciando os clusters de trabalho do meu NKP. Legal? E aqui, nesse workspace, vamos chavear aqui para a parte de aplicações, que aí é onde a gente está falando principalmente do Day 2 Operations, né? Então, como a gente implementa essas aplicações, porque não é só você implementar um Kubernetes e sair implementando as suas aplicações. Você muito provavelmente vai precisar implementar um Grafana para você colher métrica, você vai precisar implementar um OpenCost para você fazer FinOps, você vai precisar configurar Cert Manager. Inclusive, uma outra coisa que a gente sempre precisa se preocupar, por exemplo, principalmente quando a gente fala de workloads de IA, é justamente a questão de você integrar ali os plugins e módulos da NVIDIA. Então, eu vou usar isso aqui como exemplo, como que eu faço para habilitar e implementar essas aplicações dentro do cluster. Então, se a gente chavear aqui para o nosso painel do Kubernetes, aqui no NVIDIA, se eu pesquisar NVIDIA, ele não tem nada, porque, de fato, manualmente não foi implementado nenhum módulo do NVIDIA, e aqui também ele está disabled. E realizar essa habilitação dessa aplicação é tão simples quanto clicar em um botão Enable e vou selecionar aqui o cluster 01 e o cluster 02. Aqui você consegue também customizar a implementação dele e ele já vai começar a criar um job ali para implementar o NVIDIA GPU Operator no nosso cluster, tá? E aí a gente explora ele ali daqui a alguns segundos, tá? Mas antes disso, olha que legal aqui, se a gente vem aqui nos clusters, deixa eu abrir esse cluster workload 01 mesmo. E aqui, olha que legal, aqui a gente já consegue também, dentro das aplicações que estão sendo executadas nesse cluster, eu consigo ter um fácil acesso, por exemplo, ao Grafana dele, onde nessa visão eu consigo visualizar as métricas já mais detalhadas, consigo customizar dashboard, e por aí vai. Então aqui a gente consegue, por exemplo, ver como está o uso de CPU nesse cluster, conseguimos ver a questão de cotas e tudo mais. É toda essa visão já centralizada desse cluster. E aqui a gente vai explorar também como que a gente habilita isso. Outro ponto muito legal, OpenCost. Também, assim como eu habilitei ali a aplicação do NVIDIA GPU Operator, eu consigo fazer isso com o OpenCost e ter ele executando aqui já. Então, daqui a uns segundos ele vai começar a popular aqui as informações, mas aí, de novo, a gente informando para o nosso OpenCost quanto que a gente quer metrificar, qual que vai ser o custo de cada vCPU, o custo de cada giga de RAM, a gente consegue ter uma visão detalhada, por exemplo, de cada namespace que está rodando dentro desse cluster. Então, qual que é o custo que cada namespace está realizando? Então, imagina que a gente faça a bilhetagem, por exemplo, de cada unidade de negócio, onde eu tenho a unidade de negócio, então um projeto ali de produção, de desenvolvimento de determinado produto, eu consigo repassar esse custo para essa unidade de negócio com muita facilidade. Então, a gente consegue fazer o compartilhamento do custo dessa infraestrutura entre os projetos com essa ferramenta, tá? Que ela já vem instalada nativamente no NKP. E aí, vamos ver aqui no Kubernetes se ele já carregou. Ó, então, aqui, ó, em questão de segundos, ele já começa a implementar os diversos itens que ele precisa para implementar a aplicação de NVIDIA GPU Operator. E aí, pessoal, até vale comentar. Recentemente eu participei de um projeto muito, muito importante numa POC, onde eu realizei essas mesmas tarefas de implementar as aplicações, onde eu tive que implementar um NVIDIA GPU Operator, tive que vir aqui implementar, por exemplo, um Prometheus, implementar o Kserve, implementar diversas outras aplicações que
eu levei, por exemplo, 80 horas para conseguir fazer o ambiente ficar em pé. Então foram madrugadas, noites ali em cheio para a gente conseguir realizar essa tarefa. E aqui a gente pode notar que a extrema facilidade com a qual eu implementei uma aplicação. Isso funcionaria para qualquer uma dessas aplicações que estão nesses painéis, porque são aplicações já pré-validadas pelo time da Nutanix, pelo time de desenvolvimento do NKP, onde com esse único clique a gente consegue implementar a atualização, implementar a aplicação, e o NKP ele vai conseguir gerenciar a atualização dessas aplicações de plataforma. Então, é com grande facilidade também que a gente consegue implementar. E o ganho de tempo que a gente tem nisso é praticamente incalculável, né? E aí, pessoal, um outro ponto que a gente pode comentar também é a questão da visão de projetos, tá? Então, os projetos, eles são também uma forma de você organizar ali as suas aplicações, os seus produtos. E aqui é onde a gente consegue, por exemplo, integrar o nosso cluster Kubernetes com um pipeline de CD. Então, aqui, por exemplo, se a gente tiver uma integração ali num GitHub, então num GitOps, tiver um processo de CI/CD, a gente consegue integrar nativamente aqui esse repositório, de modo que o NKP ele vai ficar mapeando esse repositório e qualquer atualização que a gente tiver na aplicação ou no código-fonte dessa aplicação, ele já vai atualizar como uma nova versão disponível no seu cluster de Kubernetes. Então, você consegue adicionar múltiplos repositórios aqui para você, de fato, ter essas aplicações implementadas aqui no seu cluster. Então, além da gente ter essa capacidade de a gente implementar o CD aqui, a gente consegue visualizar questão de roles, a gente consegue criar secrets, então, para a gente garantir que a gente não vai ter variável de ambiente, ou então, por exemplo, senhas, tokens ali expostos no nosso ambiente. A gente consegue criar esses secrets aqui para proteger essas credenciais. Conseguimos determinar cotas por projeto. Então, por exemplo, imagine que eu quero determinar que cada container só possa ter, no máximo, um CPU disponível para sua utilização. É aqui que eu consigo determinar todas essas questões. Consigo determinar CPU, memória, volume, então quanto de storage que eles vão poder consumir, tá? Então a gente consegue fazer toda essa limitação também por meio desses projetos. Legal? E aí, pessoal, um outro componente muito interessante que a gente tem aqui é justamente o NKP Insights. O NKP Insights ele é basicamente, eu gosto de chamar ele de SRE digital, que ele basicamente ele realiza tarefas ali de um SRE, só que ele é totalmente digital e utiliza justamente inteligência artificial e diversas métricas que ele mapeia do ambiente e compara essas métricas e logs com as melhores práticas daquelas aplicações. Então, por exemplo, se eu tiver algum erro no módulo do GPU Operator da NVIDIA, ele consegue mapear com as boas práticas e trazer para a gente o porquê que deu esse erro e como resolver. Então, por exemplo, aqui, deixa eu abrir esse daqui, por exemplo. Ele vai pedir meu login, deixa eu pegar meu login rapidinho. Então, aqui ele traz informações sobre esse alerta, e a gente tem diversos outros alertas aqui, por exemplo, que ele já aponta para a gente qual que é justamente a aplicação, ou então qual que é o pod que deu aquele problema já integrado no nosso cluster Kubernetes. Então, a gente tem essa integração e essa análise, porque esses são os pontos muito que ajudam muito no dia a dia, né? Porque quando a gente tem algum problema dentro do Kubernetes, a gente precisa ficar, de fato, analisando o log, tem que recorrer ali a fórum, perguntar no ChatGPT, no Gemini, enfim. Aqui ele já traz essa análise e já trazendo ali a causa raiz ali de muitos dos alertas disponíveis, tá? Então ele é justamente por isso que eu chamo ele de esse SRE digital, porque ele te vai apoiar no dia a dia da operação, tá? Então ele torna ali o troubleshoot de qualquer problema muito mais simples. Legal? Pessoal, e para fechar, aqui um outro ponto muito importante que foi justamente aquele que a gente comentou, né? De como você implementa o seu clusters Kubernetes em múltiplas localidades, né? Então, de novo, aqui a gente tem apenas uma infraestrutura Nutanix disponível para a gente implementar, mas veja como é simples a gente adicionar essas novas infraestruturas e começar a implementar também esses clusters ali.
Então, aqui, por exemplo, no Nutanix, a gente passaria, por exemplo, informações relacionadas qual que é o Prism Central desse cluster Nutanix que a gente vai implementar, esse NKP, qual que é, na verdade, qual que é o Prism Central que a gente vai implementar, que vai apresentar como um provider de infraestrutura, né, um provedor de infraestrutura para implementar novos clusters de NKP, credenciais para a gente adicionar esse Prism Central no nosso NKP, e assim como a gente adiciona clusters Nutanix, a gente consegue adicionar ambientes da AWS. Então, por exemplo, aqui a gente informaria método de autenticação, quais são as secrets para a gente acessar essa conta da AWS para disparar clusters EKS dentro da conta da AWS. Na Microsoft Azure, mesma coisa, a gente adicionaria ali informação do tenant, secrets, né? Então a gente criaria ali uma conta de serviço para realizar essas implementações. E a gente consegue ter tudo isso centralizado dentro da mesma plataforma, sobre a gestão de um único painel de controle. Legal? E a mesma coisa aqui também para quando a gente fala de vSphere. Pessoal, essa era a demo. Não sei se ficou alguma dúvida, quiserem adicionar qualquer questão, qualquer dúvida aí no chat, mas estamos disponíveis para sanar qualquer tipo de dúvida. E eu queria puxar o Daniel Toledo, que é o Account Executive hoje da Nutanix, que ele é responsável pela região interior de São Paulo e região sul do Brasil, para fazer o fechamento aí e nos colocar à disposição também para qualquer outra comunicação. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Obrigado, Sam. Eu agradeço aí ao Marcelo a oportunidade de estar junto com vocês aqui nessa agenda. O objetivo aqui, pessoal, obviamente, é um pontapé inicial sobre esse assunto, né? A gente que trabalha com infraestrutura há muito tempo, já está aí há décadas, né? Muito tempo falando sobre máquinas virtuais, sobre virtualização de servidores, storage definido por software, hiperconvergência, são coisas do nosso dia a dia há muito tempo. Mas eu acredito que todos, acho que sem exceção, vêm sendo questionados ou para uma área de desenvolvimento, ou para uma área de negócio que precisa rodar uma aplicação específica, que já está mais modernizada, que precisa fazer uso de containers, né? O Thiago comentou, eu até achei interessante, Thiago, o trabalho de semanas, né? Você falou 80 horas, são semanas de trabalho. Porque ninguém trabalha 80 horas numa mesma tarefa sozinho, sem parar, né? Só vai levar semanas em algo que você conseguiu provisionar em talvez horas, certo? Em dias, né? Em minutos, perdão, dizendo, com a plataforma do NKP. Então, vocês que estão sendo, começaram a ser questionados de como provisionar soluções, provisionar aplicações usando containers, usando Kubernetes, e às vezes não sabem para onde ir, entendam que a gente tem hoje uma resposta para essa dúvida, para esse problema de vocês. Tá? Nós trabalhamos com infraestrutura, nós tratamos, né, áreas como o dev, como o desenvolvimento, como clientes nossos, né? Então, quando você consegue prestar um nível de serviço melhor para esse teu cliente, você vai ter um nível de satisfação interna, vai ter uma produtividade interna maior. E a área de negócio vai conseguir botar a aplicação, botar para rodar a necessidade que eles têm de forma muito mais rápida e mais simples. Então, contem conosco, né? O time da Averi, Marcelo, que está aqui representando aí, o nosso parceiro, está à disposição de vocês, né? Eu atendo a região sul a sul e também todo o território do Brasil com o ecossistema dos adventistas, junto com a Averi, junto com o Thiago e com o Sam. Nosso objetivo é estar à disposição de vocês para fazer um deep dive dessa solução que o Thiago e o Sam deram uma visão geral, para fazer um teste na casa de vocês, o que vocês acharem que seja necessário, tá? Marcelo, o que mais você pode adicionar aí? Bom, vamos chegando aí no final aí, mais agradecer a todos aí, né, que participaram. Espero que tenha sido relevante os temas, né? Agradecer especialmente aí Dani, Thiago, Sam, aí pela disposição de vocês. Acho que a ideia aqui, pessoal, era exatamente essa, né? Não é só falar de tecnologia ou infraestrutura, né? Mas é o que vai evoluir no dia a dia de vocês, né? Que no final das contas a gente provê serviços para os nossos usuários, né? Os devs, etc. Novamente, olhar a criticidade dos ambientes, hoje os workloads aí, cada vez mais crítico, né? Então, assim, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia ali com segurança, com escalabilidade, e principalmente com esse controle operacional
que o NKP nos traz, aí eu acho que é uma coisa bem legal, né? Daí era trazer realmente esse, que o Thiago fez muito bem, inclusive, trazer ali realmente o que dá para fazer, como é que é o dia a dia, tá? Outro ponto, acho só, para finalizar, é importante, tá? A gente aqui na Vera, a gente tem, hoje, a gente não ajuda só a questão do processo, tá? Então a gente trabalha desde o desenho ali da arquitetura, a implementação, a sustentação desse ambiente, tá? Então, se fizer sentido para vocês aprofundarem um pouco mais esse tema, podem falar comigo ou com meus colegas aí que atendem vocês, né? Se não for eu, pode falar com a gente tenta aprofundar um pouco mais essa ideia, tá? Espero que tenha sido relevante para vocês. Qualquer coisa, contem com a gente e muito obrigado aí até a próxima, né? Marcelo, só uma pergunta, a gente acabou não combinando, né? Estamos fazendo ao vivo aqui agora. Você, né, o teu time aí de marketing dentro da Vera, vai mandar algum questionário, até para os clientes terem a oportunidade de dizer o que mais eles querem saber, que outros temas são importantes, né? Os próximos passos aí, caso alguém precise. Vai chegar para vocês aí, pessoal, um e-mail, tanto com a gravação, tá? Vai estar disponível para vocês, assim como um questionário aí sobre dúvidas ou até uma avaliação ali do que a gente pode melhorar, né? Sempre é muito importante aí esse feedback de vocês. Então, vai estar nossos contatos ali, pode entrar em contato com a gente. Se quiserem revisitar esse conteúdo, vai estar disponível tanto em redes sociais, no YouTube também. E contem com a gente aí para o que for necessário também. Perfeito, é isso. Bom, pessoal, obrigado, até a próxima aí, um bom dia para vocês aí. Legal, obrigado, pessoal. Obrigado a todos, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado, galera.